No coração de um novo mundo, recém-nascido das mãos do Criador, havia um lugar onde a harmonia reinava, um jardim perfeito, um refúgio onde céu e terra se tocavam, o Jardim do Éden. Lá, o vento dançava entre as folhas e o sol parecia sorrir sobre a criação. Os rios corriam como canções e cada flor respirava a presença de Deus. E no centro desse paraíso, Deus colocou o homem. Adão, formado do pó da terra, mas moldado com propósito divino. Cada batida de seu coração era o eco do sopro do próprio Criador. Mas Deus viu que o homem não devia estar só. E de seu lado trouxe à existência Eva, não feita do pó, mas da essência do próprio Adão, carne da sua carne, vida da sua vida. E juntos, Adão e Eva viveram sob a luz de um amor que o mundo ainda não conhecia. Não havia medo, nem dor, nem culpa. O Éden era um lar perfeito, um reflexo da mente e do coração de Deus. Ali, o Criador andava entre eles, falava, sorria, ensinava. E cada amanhecer trazia consigo uma nova revelação da sua glória. No centro do jardim, duas árvores se erguiam, majestosas, misteriosas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira representava a eternidade, a segunda, a liberdade. E com liberdade veio a escolha. Eles tinham tudo, mas em breve algo se aproximaria. Algo sutil, algo que mudaria o destino da humanidade para sempre. O Éden permanecia perfeito. Mas nem tudo que brilha sob a luz do Criador é livre das sombras. Em meio à harmonia divina, algo se movia sorrateiro. Um olhar observava de longe, uma voz aguardava o momento certo para falar. A serpente, astuta, envolvente. Seu corpo deslizava entre as folhas, seu olhar era frio, mas cativante. Ela não veio em meio à violência, nem em meio à destruição. Veio com doçura, sabedoria aparente e palavras cuidadosamente escolhidas. A sutileza sempre foi sua arma. E Eva, em sua pureza, nunca havia ouvido o som da mentira. Nunca havia visto a falsidade disfarçada de verdade. A serpente se aproximou da árvore proibida. Seus olhos refletiam a luz dourada do Éden, mas em seu coração havia trevas. E ela disse: "Foi mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" A dúvida. Foi ali que o veneno começou. Não com ódio nem com força, mas com uma pergunta. Eva olhou para o fruto. Era belo, brilhante. E a voz sussurrava, suave e insistente: "Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal." A promessa do impossível, o convite para ser igual ao Criador. E por um instante, o coração humano vacilou. Ali, entre o brilho do fruto e o silêncio de Deus, a primeira batalha da alma humana começou. O jardim, antes cheio de vida e canto, agora parecia conter a respiração. O tempo parou. Até a luz do sol pareceu hesitar entre as folhas. Eva olhava para o fruto. Seu brilho refletia em seus olhos como se o próprio universo estivesse ali, ao alcance das mãos. Um simples gesto, um pequeno movimento e tudo poderia mudar. A voz da serpente ainda ecoava em sua mente, suave, convincente, venenosa. "Vocês serão como Deus." Essas palavras pareciam belas demais para serem falsas. O desejo de compreender, de sentir, de ser mais, nasceu dentro dela. E pela primeira vez, a dúvida fez morada no coração humano. Ela sabia o que Deus havia dito, sabia o limite, sabia o preço, mas o desejo sussurrava mais alto que a razão. Sua mão se estendeu, tocou o fruto. Era suave, quente, perfeito. Nada naquela aparência parecia errado. Ela o levou aos lábios. E em um único instante, o Éden se calou. A doçura do fruto foi rápida, mas o peso da escolha, eterno. Eva olhou ao redor.
Nada parecia mudar. O céu ainda brilhava, o vento ainda soprava, mas dentro dela, algo havia se partido. O coração humano agora conhecia o que antes não existia, a consciência do erro. Ela se virou e procurou Adão, e em seus olhos havia medo, mas também havia amor. Adão sabia, ele também escolheria, não por engano, mas por amor a ela. E quando ele comeu, o Éden tremeu, a inocência se foi, e a luz, pela primeira vez, deu lugar à sombra. O Éden já não era o mesmo. O ar antes leve e puro se tornou denso, pesado, quase opressor. O brilho do sol perdeu sua inocência. O vento, antes suave, agora parecia carregar lamentos. Adão e Eva se entreolharam e, pela primeira vez, não se reconheceram. Seus olhos se abriram, sim, mas não para a sabedoria, e sim para a vergonha. Eles viram o que nunca deveriam ver, sentiram o que nunca deveriam sentir. O pecado não chegou como um grito, mas como um sussurro que se instala e não vai embora. Eles olharam para o próprio corpo e, de repente, o que era puro se tornou motivo de culpa. A inocência morreu ali, silenciosamente, e no lugar da paz nasceu o medo. Tentaram se cobrir com folhas, tentando esconder aquilo que não podiam mais apagar. Mas não havia tecido capaz de esconder o que agora estava gravado na alma. Então, Deus veio. A voz que antes trazia alegria, agora fazia o coração tremer. O som familiar do Criador caminhando pelo jardim. Mas, desta vez, algo estava diferente. Adão e Eva se esconderam entre as árvores. O homem que antes caminhava com Deus, agora fugia dele. Adão, onde estás? A voz cortou o silêncio. Não era um grito de ira, mas de tristeza. Deus sabia onde ele estava, mas queria que Adão se lembrasse de onde havia caído. Adão respondeu com a voz trêmula e quebrada: ouvi tua voz e tive medo. Medo. A palavra que nunca existira no Éden, agora era parte do vocabulário humano. O Criador olhou para eles e em seus olhos havia dor. Não de raiva, mas de um pai que viu os filhos se perderem. E naquele instante o paraíso começou a morrer. As flores murcharam, o vento se tornou frio, a terra, antes fértil, sentiu o peso da maldição. O pecado havia entrado no mundo, e com ele, a distância entre o homem e Deus. O Éden, o lar da perfeição, agora era apenas lembrança. A harmonia foi quebrada, e o homem, feito para a eternidade, conheceu o limite da dor. O silêncio que seguiu a queda não era comum. Não era o silêncio da paz, era o silêncio de um mundo que percebia pela primeira vez o que era estar distante de Deus. A voz do Criador ecoou novamente, firme, mas cheia de tristeza. Deus não buscava vingança, ele buscava justiça. E ali, no meio do jardim outrora perfeito, o julgamento começou. A serpente foi a primeira a ouvir sua voz. Por causa do que fizeste, maldita serás entre todos os animais da terra. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Mas então, em meio à sentença, algo surpreendente foi dito. Uma promessa escondida nas palavras da condenação. Da mulher nascerá aquele que esmagará a tua cabeça. Foi o primeiro anúncio da redenção. Mesmo diante da queda, o amor de Deus já preparava um caminho de volta. Depois veio o julgamento sobre a mulher. Com dor darás à luz teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E sobre o homem: maldita é a terra por tua causa. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao pó. O Éden, o lar da perfeição, agora seria fechado. O homem e a mulher, criados para viver na eternidade, conheceriam a morte. Mas mesmo assim, Deus não os abandonou. Antes de expulsá-los do jardim, ele os cobriu com peles de animais. O primeiro sacrifício, o primeiro sinal de que o perdão teria um preço. Era como se o Criador dissesse: vocês erraram, mas eu ainda os amo, e um dia eu mesmo pagarei o preço desse erro. O Éden chorou naquele dia.
As árvores se curvaram e o som das águas perdeu sua melodia. Adão e Eva partiram com lágrimas nos olhos e dor no coração. Mas em seus passos havia também esperança, porque Deus, mesmo julgando, não desistiu da sua criação. Adão e Eva estavam em silêncio. O céu, que antes brilhava com cores que pareciam cantar, agora parecia mais distante. O sol se escondia atrás de nuvens cinzentas e a brisa que antes acariciava suas faces agora era fria, áspera. Era o toque da separação. Eles sabiam. Aquela era a última vez que veriam o Éden. A última vez que sentiriam a presença de Deus tão próxima, tão viva. Atrás deles, os portões do paraíso se fechavam, e diante deles o anjo do Senhor, com uma espada flamejante, guardava o caminho da árvore da vida. A chama da espada cortava o ar, como se dissesse: o caminho de volta não está mais aqui. Adão olhou para Eva. Ambos estavam vestidos com as peles que o próprio Deus havia feito. E naquele gesto, tão simples, tão profundo, havia o símbolo do amor que cobre a vergonha, da misericórdia que supera o juízo. A chuva caiu pela primeira vez. E enquanto as gotas molhavam o solo, Adão e Eva choraram. Suas lágrimas se misturaram à terra, como se a criação inteira chorasse com eles. Mas no coração de Eva, uma semente germinava, a lembrança da promessa. Da mulher nascerá aquele que esmagará a serpente. Havia dor, sim, mas havia também esperança. Aquela não era apenas a história da queda, era o começo da redenção. Adão e Eva deram seus primeiros passos fora do Éden. O chão era duro, o vento frio, o horizonte desconhecido. Mas cada passo era acompanhado pelo olhar de Deus. Mesmo do lado de fora, Ele ainda estava com eles. Não mais no jardim, mas no coração. O Éden ficou para trás, mas a história da humanidade acabava de começar. O Éden já era apenas uma lembrança, um eco distante na mente de Adão e Eva. Agora, diante deles, havia apenas terra bruta, pedras, frio e o silêncio pesado de um mundo que começava do nada. Pela primeira vez, eles sentiam o peso da sobrevivência. O solo não respondia facilmente. As sementes demoravam a brotar, o corpo cansava e a mente se enchia de saudade. Adão, que um dia havia dado nome aos animais e andado com Deus, agora usava suas mãos calejadas para tentar controlar uma terra rebelde. E cada golpe que dava na madeira era como um grito silencioso, um lembrete da perda, mas também um ato de fé. Eva, ao lado dele, trazia no olhar a força que nasce da dor. Ela aprendera a transformar o medo em amor, a ausência em esperança. E quando finalmente segurou em seus braços o primeiro filho, Caim, ela chorou. Chorou porque, naquele choro de bebê, ela ouviu o eco da promessa. Da mulher nascerá aquele que esmagará a serpente. Ela não sabia quando, nem como, mas acreditava que a vida ainda era o sinal do amor de Deus. O mundo agora era vasto, selvagem e incerto. Havia beleza, mas também dor. O nascer do sol ainda era majestoso, mas vinha acompanhado da luta, do suor e do medo. Adão e Eva sentiam a cada dia a distância do Criador. Mas em certos momentos, quando o vento soprava suave entre as árvores, ou quando as estrelas cintilavam em silêncio, parecia que o Éden ainda sussurrava, como se Deus, mesmo distante, ainda dissesse: eu estou aqui. E assim, o primeiro mundo nasceu. Entre lágrimas e risos, entre dor e esperança. Um mundo imperfeito, mas cheio de propósito. O homem havia caído, mas o plano de Deus ainda estava de pé. Os dias passaram, e Adão e Eva viram seus filhos crescerem sob o mesmo céu que um dia testemunhou o Éden. Caim, o primogênito, era forte, determinado, de olhar firme. Trabalhava a terra como o pai, e cada colheita parecia uma pequena vitória contra o solo amaldiçoado. Mas dentro dele havia algo silencioso, inquietante, uma sombra que crescia,
lenta e disfarçada. E Abel, o segundo filho, era diferente. Sereno, contemplativo, de alma sensível. Enquanto Caim enfrentava o chão, Abel cuidava dos rebanhos. E ao olhar para o céu, ele via mais do que nuvens. Via a presença de Deus. Com o tempo, chegou o dia da oferta. Cada um traria o melhor do que possuía. Caim trouxe frutos da terra. Abel, o primogênito de seu rebanho. Ambos se aproximaram do altar. Ambos ofereceram algo, mas apenas o sacrifício de Abel foi aceito. Caim sentiu o coração queimar, mas não de fé, de raiva. O orgulho ferido, o ciúme, a sensação de rejeição. O mesmo veneno que um dia envenenou o Éden, agora se espalhava dentro dele. Deus o advertiu em sua alma. O pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Mas Caim não ouviu. Ou talvez tenha ouvido e escolhido ignorar. Naquela tarde, ele chamou Abel para o campo, e o campo, que antes conhecia apenas o som do vento, conheceu o som da violência. A terra bebeu o sangue de Abel, e pela primeira vez, o mundo sentiu o peso da morte. A voz de Deus ecoou novamente: "Onde está teu irmão?" Mas Caim respondeu: "Sou eu o guardador do meu irmão?" O silêncio que se seguiu foi terrível. A terra chorou, o céu se calou, e o coração de Deus se entristeceu. Adão e Eva choraram o filho que perderam, e também o filho que se perdeu. Foi ali, entre sangue e lágrimas, que o homem percebeu: o verdadeiro inimigo não estava mais na serpente, estava dentro dele mesmo. A humanidade havia conhecido o bem e o mal, e agora vivia entre os dois. O sangue de Abel não se calou. Ele clamava da terra, como uma voz que ecoava até o céu. Um grito de inocência, um lamento que cortava o silêncio do mundo recém-nascido. Deus ouviu esse grito e olhou para Caim, aquele que havia deixado o amor ser substituído pela inveja. A voz do Criador soou profunda e terrível: "Maldito serás da terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Serás fugitivo e errante." E assim começou o exílio dentro do exílio. Caim se afastou, andando por terras vazias, perseguido não por homens, mas por sua própria culpa. Ele tentou construir cidades, tentou recomeçar, tentou esquecer, mas o eco do sangue ainda o seguia, lembrando-o de que a morte havia entrado no mundo por suas mãos. O tempo passou, e os filhos de Caim cresceram. Criaram ferramentas, ergueram tendas, inventaram a música e o ferro. O mundo parecia avançar, mas a sombra do pecado também crescia com ele. A violência se espalhou como fogo em palha seca. Os homens começaram a lutar, dominar, matar. O coração humano se tornava frio, ambicioso, distante da voz que um dia falara no jardim. E no meio de tudo isso, Adão e Eva envelheciam. O peso do tempo caía sobre seus corpos, e a saudade do Éden era como uma ferida que nunca cicatrizava. Mas mesmo entre lágrimas, uma nova vida surgiu. Eva deu à luz outro filho, Sete. E ao olhar para ele, ela disse com voz trêmula: "Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou." Foi como uma centelha reacendendo nas cinzas. A esperança, ainda que ferida, ainda que frágil, voltava a respirar. Através de Sete, nasceriam aqueles que buscariam novamente o nome de Deus. Homens que, mesmo num mundo corrompido, ainda levantariam os olhos ao céu e diriam: "Senhor, tem misericórdia de nós." O sangue de Abel ainda ecoava, mas agora esse eco se misturava ao som da fé. Uma fé que prometia que um dia o sangue inocente seria derramado não em crime, mas em redenção. A história do homem seguia seu curso. A terra se enchia de vida e de dor, mas o plano divino ainda caminhava em silêncio, tecendo, passo a passo, o fio da salvação. Os anos se tornaram séculos. O mundo se encheu de vida, mas também de escuridão. Os descendentes de Caim espalharam cidades, arte, armas e orgulho. Mas entre eles,
Os filhos de Sete, os que ainda chamavam o nome de Deus, mantinham acesa uma pequena chama. Foi o início da fé. Uma fé simples, mas viva, nascida da dor, sustentada pela esperança. O sangue de Abel, o arrependimento de Adão, as lágrimas de Eva, tudo parecia convergir em uma mesma promessa, de que um dia o próprio Deus pisaria sobre a serpente. A humanidade crescia e o mal também. Mas Deus observava, silencioso, paciente, amoroso. Ele via os que se corrompiam, mas também via aqueles que ainda acreditavam. Homens como Enos, que invocou o nome do Senhor. Como Enoque, que andou com Deus até ser levado por ele. E como Noé, que viria depois, herdeiro da mesma fé que nasceu no coração de Sete. Mesmo em meio à corrupção, a promessa viva seguia. Ela atravessava gerações, resistia ao tempo, desafiava o pecado. Era o lembrete de que Deus nunca desistiu da humanidade. E em algum ponto distante da eternidade, essa promessa se tornaria carne. O descendente prometido pisaria sobre a serpente, restauraria o que foi perdido e abriria novamente o caminho de volta ao Pai. O Éden havia sido fechado, mas o coração de Deus nunca se fechou. Desde o primeiro dia, desde a primeira queda, desde a primeira lágrima, ele já planejava o reencontro. E essa história, a nossa história, ainda está sendo escrita. Porque mesmo quando tudo parece perdido, a promessa ainda vive e o Criador ainda sussurra entre as eras e os ventos. Eis que faço novas todas as coisas. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Verso e Vida. Aqui você vai descobrir como cada capítulo da Bíblia revela não apenas o passado, mas o amor eterno que ainda transforma o presente. E não perca o próximo episódio.